Dr. Regis de Moraes, sei que dispensa apresentação para muitas pessoas, mas vamos fazer o trabalho de praxe. Dr. Regis é mineiro de Passa Quatro, terra boa, licenciado em Filosofia e Ciências Sociais, mestre em Filosofia Social e doutor em Educação na área de Filosofia e História da Educação. Tudo isso pela Unicamp, em livre docência. Prestou serviços à Universidade Técnica de Lisboa, lecionou na Universidade Católica do Chile e aqui na Universidade Católica de Campinas e recentemente se aposentou como professor da Unicamp. É isso? Tem mais de 70 livros publicados na área de filosofia, sociologia, literatura religiosa, eminentemente na doutrina espírita, o que nos honra e nos engrandece. Então, uma pessoa com os conhecimentos do Dr. Regis, redigindo em educação espírita. Atualmente, dedica-se a divulgar a doutrina espírita através de seus livros e palestras. Então, um prazer, uma honra para todos nós contarmos com o Dr. Regis, e eu queria fazer um testemunho muito pessoal. Dr. Regis, muito obrigado pela delicadeza, pela gentileza e humildade com que o senhor nos atendeu. Foi um aprendizado para nós, um prazer ter entrado em contato com o senhor, ter proseado um pouquinho com o senhor pelo celular. Acho que de vez em quando vou ligar naquele número para conversar um pouquinho com o senhor, beber dos seus conhecimentos. Então, com vocês, Dr. Regis de Moraes. Na mesa ou aqui? Aqui, você pode ficar. Por favor. Meu pai dizia assim: não vá em mangas de camisa, pelo menos um colete, mas aqui hoje essa educação não deu para segurar, com o teto cheio de sol. Mas eu queria primeiro, antes de tudo, dizer que depois de músicas tão maravilhosamente apresentadas, dá a impressão que não tem nada mais a dizer. Eu fico com essa sensação. Eu vou ficar falando de coisa que tem menos importância do que músicas assim. Porém, eu preciso dizer que essa loirinha aqui, minha doce amiga irmã Dora Encontre, foi numa encarnação negra no sul dos Estados Unidos, cantora. É alma negra. Negra e cintilante. Bem, antes de tudo, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar muito fraternalmente todos aqui presentes e fazer o meu agradecimento aos promotores do evento, do Almeres, pela bondade com que me fizeram o convite. E eu, como diz um amigo meu da Universidade de Lisboa, a última vez que eu estive com ele, ele dizia assim: eu estou com 74 anos, mas ninguém pode comigo, para onde que me chamam eu vou. Toda parte. Eu estou com mais, 78, mas para onde me chamam eu vou. Tenho muito prazer nisso. E queria dizer a vocês, de início, que eu pessoalmente trago lembranças muito boas da minha trajetória como aluno, da minha trajetória em ensino fundamental, em ensino médio, da minha trajetória de faculdade, depois de pós-graduações. Eu trago memórias muito bonitas, muito boas. Imaginem ter sido aluno de Rubem Alves. Imagina ter sido aluno de Roberto Coimbra, que era, além de ser uma pessoa encantadora, era um colosso em literatura luso-brasileira, que é a minha paixão, é literatura. Enfim, eu trago uma história bastante bonita da educação comigo, talvez por isso eu me tenha dedicado muito a escrever e a palestrar sobre educação. Em Portugal eles não gostam de usar a palavra palestra. Eles dizem, palestra é uma coisa inconsequente, assim, é conferência religiosa. Aí eu me senti um conferencista mesmo. Lá, a última vez que eu fui, em 12 dias, eu fiz 10 conferências religiosas lá no centro de Portugal.
O fato é que, trazendo toda essa carga de bondades do meu trajeto como aluno, eu tenho muito claro que este não é o momento para que eu faça ante vocês uma hora da saudade. Na verdade, eu vou muito mais procurar aqui perante os amigos, buscar reflexões sobre a educação atual, como está sendo possível e como está sendo feita a educação atual, não em sentido genérico, mas em sentido por partes, né? Não é toda a educação que está problemática, é uma parte significativa dela. Buscarei essas reflexões com verdade, mas sem, portanto, generalizações que abarquem todas as instituições educacionais. E uma primeira visão que eu trago para os amigos e irmãos é a de que, de modo geral, a educação atual apresenta resultados bastante problemáticos. Porque a educação de fundo agnóstico e materialista, propriamente materialista, ela que teve seu início no século XVIII, né, com as revoluções do século XVIII, incluindo a Revolução Francesa, e depois prossegue com o cientificismo no século XIX, a educação mais agnóstica e mais materialista, ela não pôde ter resultados muito importantes. E, na verdade, há dados estatísticos assustadores. Por exemplo, Suécia é um país que tem 85% de materialistas. Ali pertinho, nos países nórdicos, nós temos países com 80% de ateus. Nós temos o Reino Unido com 51% de materialistas. E eles apresentam educações muito bem conduzidas, mas exatamente são bem conduzidas no sentido de que há uma seriedade muito grande com o ser humano enquanto ser humano. Mesmo assim, eu digo a vocês que eu tive e tenho amigos ateus que são exemplarmente humanos. Eu quero citar um nome aqui. Alguns devem ter conhecido o professor Saulo Montserrat, que foi o diretor da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, foi diretor da FEAC. É alguém que eu conheci há 40 anos, em 1972, há pouco mais de 40 anos, e que, no entanto, sempre foi para mim um exemplo de vida dedicada ao semelhante. E não é o único, tem alguns, apenas não vou tomar tempo de vocês fazendo hora da saudade, como eu achei que não devia, e não devo mesmo. O fato é que as educações proselitistas, oriundas das religiões tradicionais, também têm tido grandes problemas na nossa história educacional, porque são eivadas de viciações dogmatistas, são eivadas de separativismo. Então, um setor religioso diz: nós temos a verdade com a graça de Deus, agora os demais não. Isso é um separativismo absolutamente incompreensível. O fascínio do mundo é a diversidade. O fascínio do nosso mundo é a diversidade. E das coisas que eu acho mais deliciosas é eu, sendo espiritualista, sendo propriamente espírita, eu converso horas e horas com um amigo pernambucano que não tem fé nenhuma. Eu acho extraordinário a maneira dele conduzir tão bem a família, conduzir tão bem os netinhos, conduzir tão bem a vida, e não tem fé nenhuma. Então, na verdade, o encantamento do nosso mundo é a diversidade. É a diversidade. Isso me levou até a publicar em 2016, aqui no Brasil, este livro Ecumenismo de Deus.
é uma análise que eu começo 4.800 anos antes de Jesus e venho mostrando o sopro divino presente no mundo até Jesus e de Jesus até os nossos dias. Para minha absoluta surpresa e alegria, esse livro foi publicado nos Estados Unidos e está sendo publicado na França também. O Ecumenismo de Deus é o título brasileiro, porque nos Estados Unidos não podia ter a palavra ecumenismo no título, porque culturalmente ecumenismo significa displicência espiritual nos Estados Unidos. Então o meu tradutor sugeriu um título mais bonito do que esse aqui: God's breath is everywhere. O sopro divino está em toda parte. Eu achei lindíssimo. Então tá com esse título, né? Muito bem. Nós temos, quando nos debruçamos sobre a realidade educacional atual, nós precisamos começar pelas coisas problemáticas, mas nós chegaremos à esperança, aos veios da esperança. Os resultados que hoje nós temos são de uma educação desvalorizada pela mídia, primeiramente, não é? Até num outro livro que eu intitulei TV e Educação, é um capítulo que eu comparo a mídia brasileira ao deus Moloque, que as pessoas, quando achavam que a família estava com problema, pegavam o filho ou a filha mais lindos e mais perfeitos e atiravam na boca do deus Moloque em homenagem à divindade, né? Então a mídia hoje está sendo o deus Moloque, que tem devorado sobretudo a juventude, a adolescência e a pré-adolescência, e não só, adultos também, na verdade, né? Então, marcada essa educação por teorizações. Agora eu estou falando do meu meio, eu fiquei 41 anos dentro de universidade. Então, nesses 41 anos, o que eu mais vi dentro de universidade foram teorizações snobs e práticas desastradas em termos de educação. Em termos de educação. Ao ponto de Edgar Morin, que é um filósofo extraordinário, antropólogo francês, ele no livro dele, Introdução ao Pensamento Complexo, ele diz assim: a mídia produz o baixo idiotismo, as universidades produzem o alto idiotismo. Diz isso Edgar Morin, né? Então, é uma educação com chocante desumanização pedagógica, tem sido, repito, não na sua totalidade, mas em grande parte, tem sido uma educação uma chocante desumanização pedagógica e tecnicismo com pouco resultado humano. Muito tecnicismo, pouco resultado humano. Eu não aguento mais ouvir falar de empreendedorismo, startup, não sei o quê, e não se fala da essência humana, do que há de mais essencial no ser humano, sua sensibilidade, sua disponibilidade para o outro, o seu gosto de conviver. Os latinos diziam: precisamos diferenciar coexistere, que dá origem à palavra coexistência na nossa língua, e convivere, que na nossa língua é conviver. Então, dizia Cícero, dizia Sêneca, coexistir é muito pobre. Lota um cinema interessado num filme, mas ninguém está interessado em ninguém ali dentro. Isso é coexistir. Agora, convivere, conviver, é gostar de se interessar pelo semelhante. Outro dia na casa aqui nova, na cidade, Nosso Lar, quer dizer, nova é a casa nova, tinha mais tempo, mas tem uma casa nova. Eu disse uma frase que eu achei que era uma banalidade, e depois a gente conversar comigo, porque eu disse: olha, há pessoas que colecionam objetos antigos, há pessoas que colecionam selo, há pessoas que colecionam moeda, eu coleciono encontros humanos, que o meu maior prazer é conviver.
E aí eu achei que era uma simplicidade que eu tinha falado. O pessoal veio conversar comigo sobre isso, porque parece que estava faltando no nosso tempo e no nosso mundo. Então, o nosso tempo atual, meus amigos e irmãos, ele não surgiu do nada. Ele é fruto de uma evolução histórica. Ele é principalmente neste início do século XVIII, século XXI, até Freud explica, né? Por que eu voltei lá no século XVIII? Esse início do século XXI, ele tem muitíssimo a ver com as revoluções do século XVIII, que foram antirreligiosas, não porque conhecessem muita religião, mas porque as religiões estavam muito atreladas aos poderes políticos. E também tem muito a ver, as dificuldades desse nosso século XXI estão muito ligadas ao tecnocientificismo, muita paixão pela tecnologia, pela ciência, paixão devida, que são coisas que prometem muito, mas que trazem também muitos perigos para a nossa vida. Há um autor italiano, Giovanni Guerreschi, ele tem uma instituição em Roma para cuidar de adictos, e tem um livro dele traduzido aqui no Brasil que se chama As Novas Dependências, New Addictions. Ele nem menciona bebida alcoólica, nem drogas ilícitas, nada disso. É dependência de internet, dependência de celular, dependência de bingo, dependência de uma série de coisas que a gente se surpreende ao ler o livro. Então, o nosso tempo, ele vem dessa trajetória. O século recém-findo, o século XX, eu dizia para os meus alunos na Unicamp, e tenho alunos informais hoje, né, que às vezes me convidam para discussões em grupo, eu sempre digo o seguinte: vocês têm certeza que o século XX, que o século XXI começou? Será? Porque eu digo para eles, eu me sinto em plena zona de arrebentação dos piores vagalhões dos equívocos do século XX, nesses primeiros tempos do século XXI. Na verdade, e aí eu aproveito e digo para eles o seguinte, uma coisa que eles ficam muito surpresos, eu digo assim: o século XX não teve problemas, ele foi inteiro um problema. Porque desde a Primeira Guerra Mundial até terminar o século XX, nós tivemos, segundo pesquisa de um pesquisador britânico chamado William Eckhart, ele diz: o século XX responde por 82 conflitos armados, 2 guerras mundiais aí nesse meio, 13 genocídios, 13 extermínios de etnias. E o século XX, ele teve coisas muito sombrias, como os gulags, campos de concentração e extermínio da União Soviética, como os campos de concentração e extermínio nazistas, e depois Pol Pot, lá no Camboja, que exterminou quase que a metade da população do Camboja. E então, vivendo tudo isso, o século XX também teve muitas luzes, intensas luzes. Aqui no Brasil, a primeira coisa que me ocorre lembrar é um Chico Xavier, não é? É um Dom Helder Câmara. Foram figuras maravilhosas que marcaram maravilhosamente o nosso século XX. Mas, antes de tudo, eu quero que comentemos um pouco a sociedade de consumo, cujo início se dá no fim da Segunda Guerra Mundial. Termina em 1945, até no máximo 1947, começa essa coisa desesperada pelo consumo. As pessoas e as famílias começam a ser avaliadas pelo quanto podem consumir. Um vizinho tem um carro bonito,
tal, mas o vizinho do lado compra um carro mais bonito e mais novo ainda, ele fica num desespero danado até conseguir comprar um carro mais bonito que o do vizinho. Então essa sociedade de consumo, ela é muito bem definida pelo ex-bispo de São Félix do Araguaia, não é o nome dele, Dora? Dom Pedro Casaldáliga, obrigado. Essa pré-adolescência me mata. Então, ele, na verdade, Dom Pedro Casaldáliga diz assim: sociedade de consumo é aquela na qual as coisas valem cada vez mais e as pessoas cada vez menos. Então nós vamos encontrar nessa sociedade de consumo um fenômeno muito sério de desagregação das estruturas familiares. Por outro lado, vamos encontrar menores abandonados. Não vamos pensar só em menores de rua, aqueles coitadinhos que foram chacinados lá na Candelária, no Rio de Janeiro. No Brasil tem cerca de 30 milhões de menores de rua. Agora, vamos pensar nos menores de classe média que os pais precisam trabalhar, eles são abandonados na frente da TV. Menores abandonados dentro de casa, na frente da TV. O dia inteiro na frente da TV ou do tablet ou do celular. Né? Então, abandonados na rua, abandonados nos lares, abandonados às vezes, muitas vezes nas escolas que não se levam a sério, que não procuram realmente um trabalho da maior seriedade. Né? Então essa primeira visão que eu trago para vocês não é agradável, nem um pouco, é uma visão problemática, mas que nos remete ao tema do espiritual. Vamos perceber isso em seguida, que essa visão difícil, problemática, nos remete ao tema do espiritual. Desde o século XIX, nós estamos querendo uma nova espiritualidade. Podem observar que não tem hoje ninguém atrás de um paraíso perdido, um paraíso que foi perdido há muito tempo e tal, que quer reabilitar. Não, o mundo está em busca de uma nova espiritualidade. É disso que vamos cuidar agora, portanto. Nova espiritualidade, que é trazida pelas mãos da ciência. Pelas mãos da ciência. Rudolf Otto, filósofo da religião alemão, que tem uma obra classicíssima intitulada O Sagrado. Nessa obra, O Sagrado, Rudolf Otto diz: o sagrado não é alguma coisa que se escolhe cultivar ou não. O sagrado é constitutivo do ser humano. Se para ele o sagrado não é Deus, será a história, será os bens de consumo, serão os bens de consumo. Então, o sagrado, diz Rudolf Otto, é uma coisa muito constante na história do ser humano. Desde o totemismo mais pré-histórico, passando pelo politeísmo da antiguidade remota, chegando ao monoteísmo de um faraó Akenaton e depois de Moisés. O faraó Akenaton, antes de Moisés, pregou o monoteísmo. Só que os sacerdotes da sua corte não gostaram nada de perder o seu status, então envenenaram Akenaton, envenenaram o faraó Akenaton. E Moisés não, Moisés quando trouxe o monoteísmo, ele trouxe para ficar. Então, alguma coisa que veio para ficar com Moisés, né? Sempre o sagrado. Nos tempos atuais, eu disse que muita luz vem acontecendo e vem acontecendo mesmo, porque desde 1900, o último ano do século XIX, portanto, desde 1900, Max Planck, o grande físico, depois prêmio Nobel e tal de física, Max Planck começou a publicar os seus primeiros pequenos trabalhos de mecânica quântica. E aí, ali começou a aparecer um universo totalmente diferente,
E em 1927, 27 anos depois, num congresso foi transformada em física quântica. E essa física quântica é algo que influencia todas as áreas científicas atualmente. Então, tanto a física quântica quanto a informática computacional, que surge entre nós, no que eu digo Ocidente, nos anos de 1930, essas coisas trazem efeitos muito, muito, muito importantes. E é preciso tomar extremo cuidado com elas, porque Enzensberger é um filósofo também alemão, Hans Magnus Enzensberger, ele diz o seguinte, que na verdade a ciência atual mostra-se mais lucidamente religiosa do que as religiões estabelecidas. Então ele argumenta com prêmios Nobel, Charles Richer, Albert Einstein, Werner Heisenberg, todos espiritualistas. Enfim, Max Planck, o próprio Max Planck, que foi primeiramente citado, e outros, como Wolfgang Pauli, uma quantidade de prêmios Nobel que trazem sua salva de prata à espiritualidade. De tal maneira que a ciência de vanguarda, a ciência vanguardista, hoje, ela não justifica mais uma educação materialista. Não justifica mais a ciência mais avançada atualmente. Certo dia eu estava com a poetisa Adélia Prado, e então ela foi fazer uma palestra, né? Tal como os portugueses não gostam, ela foi fazer uma palestra sobre o tema ética e estética e sexualidade na minha poesia, que seria a poesia de Adélia Prado. E ela tem um jeitinho assim de mãe de família mineira, que faz pãozinho de queijo, que fica fazendo cafezinho e tal, mas quando ela começa a falar, ela parece uma vestal, ela fica com quase 3 metros de altura, e ela falou maravilhosamente. E aí a mineira sentou-se num banco, que parecia um banco de jardim, uma plateia de 900 e tantas pessoas. Ela diz: agora vamos prosear um pouco. Eu falei: essa menina está louca, louquinha, prosear com 900 e poucas pessoas. Pois olha, não estava não. Lá a certa altura eu comecei a observar que 2 fileiras à minha frente tinha uma moça que eu sabia que estava fazendo doutorado no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp sobre Adélia Prado. E essa moça rabiscava e rabiscava no caderno dela. Aí ela perdeu a paciência, levantou a mão. Aí a Adélia falou: pois não, minha filha. Ela foi e disse: Adélia, não será que a sua fé, que é tão profunda nos seus poemas, tem a ver com seus medos fundamentais? A Adélia falou assim: olha, minha filha, presta atenção numa coisa. Todos nós morremos de medo de ser seres humanos. E o que nos tira da condição pobre de seres humanos é a fé. De tal maneira que nós só conseguimos a graça de Deus quando nós conseguimos perdoar Deus por não nos ter feito Deus também. Eu nunca tinha ouvido uma resposta tão fantástica. Quando nós conseguimos perdoar Deus de não nos ter feito Deus também. E ela disse: olha, você está aí no seu colo, tem vários livros meus que eu estou vendo, uns 4. Eu agradeço muito a sua boa vontade, a sua predileção, mas não é a melhor coisa do mundo, não. A melhor coisa do mundo é quando eu acordo de manhã e vou comprar o pão para minha família, aí encontro com a comadre Kikita e falo assim: comadre, como vai? E ela fala: como a Deus é servido. Ela falou: isso é uma poesia extraordinária, é uma poesia estupenda, essa resposta. Ela falou: a mesma poesia eu encontro insuperável quando às 4 da tarde eu vou à padaria
comprar pão e mistura o cheiro de café que estão coando nas diversas casas e do pão quase assado. Que poema que é aquilo, né? O pão quase assado e o cheiro de café ali. Ela falou, eu paro na calçada e fico pensando, um dia eu queria fazer um poema assim, né? Adélia Prado, nossa doce poetisa, muito querida Adélia Prado. Pois bem, a partir de figuras como Allan Kardec, como Leon Denis, como Gabriel Delane, como no meio católico, até meados do século XX, o jesuíta Pierre Teilhard de Chardin, com figuras como essas, a ciência avança e avança no sentido da fé. Ciência espírita, ciência religiosa, como Teilhard fez, né? No seu mais célebre livro, que intitula-se O Fenômeno Humano, ele explica a evolução do mundo e, na evolução do mundo, ele mostra por que teria surgido fé transcendente entre os seres humanos. Uma maravilha. Então, urge a espiritualização da educação. É urgente. Num mundo meio deixado às traças pela mídia, um mundo meio deixado às traças pela sociedade de consumo, é urgente a espiritualização da educação. Como caminhada, como evolução, como eternidade. Hoje, cada vez mais eu converso com pessoas que me dizem, eu demorei muitos anos para compreender que a morte é um incidente que nos leva a uma outra dimensão da vida. Veja, a dimensão de eternidade. A dimensão de eternidade. Então, os educadores, de fato, e eu tive vários aos quais eu devo muitíssimo, eles educavam, não para essa coisa transitória que está aqui, não para vivermos nesse educandário, mas para superarmos depois esse educandário noutra dimensão, a dimensão de eternidade. Leon Denis, no seu mais conhecido livro, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na realidade o título é O Problema do Ser e do Destino. A Federação Espírita Brasileira escreveu uma carta para ele dizendo que ele falava tanto da dor, você não podia pôr o problema do ser, do destino e da dor. Ele falou, pode sim. Então aqui no Brasil é o problema do ser, do destino e da dor. Na introdução escrita por Denis, ele diz, educar é preparar para viver melhor, melhor agir e melhor morrer. Exatamente porque ele comenta depois que esse morrer é um episódio transitório e tal, né? Então, o que nós devemos entender por espiritualização da educação? O príncipe Nicodemos foi fazer uma visita ao Mestre Jesus. E o príncipe Nicodemos admirava muito Jesus. E chega um momento da conversa entre eles, em que Jesus diz ao príncipe Nicodemos, como o vento, que tu não sabes de onde vem, nem para onde vai, mas o conheces, o Espírito Divino sopra onde quer. Olha, em razão desta frase de Jesus, foi o que mais me motivou para esse livro, Ecumenismo de Deus, porque eu comecei a ver num Krishna, que viveu 4.800 anos antes de Jesus, uma figura maravilhosa da espiritualidade, num Abraão, num Moisés, num Buda, até chegar na revelação do Messias, o nosso Jesus, e de Jesus até os nossos dias. Foi uma trabalhosa pesquisa, mas gostosíssima, muito, muito boa de ser realizada, né? O fato é que os modelos religiosos, eu gosto dessa expressão, modelos religiosos, modelo protestante, modelo católico, há variações dentro de cada modelo. Os modelos religiosos são muitos. E é muito necessário que nós não passemos a vida a julgar. Então, o modelo que eu adotei detém a verdade.
Os demais modelos não. Ora, o próprio Cristo diz: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a mesma medida com que medirdes, os medirão a vós. Então, o ecumenismo de Jesus, o ecumenismo de Deus. E neste livro, que um simpático amigo chamado Márcio, não sei se ele está aqui, ele me pediu que autografasse agora na entrada, Espiritualidade e Educação. Neste livro, que tem tido uma trajetória, felizmente, muito abençoada, a página 17, propriamente, eu faço a pergunta: afinal, o que é o espiritual? O que é o espiritual? E confesso, muito fiel à tradição judaico-cristã, o cristianismo veio do judaísmo, muito fiel à tradução judaico-cristã, eu dou a seguinte resposta: o espiritual é a cesta de alimentos que trazemos para nossa família ou doamos a pessoas necessitadas. O espiritual é a panela que contém alimentos para nossa sustentabilidade. O espiritual é o interesse e a solidariedade pelo semelhante. O espiritual é o sexo pleno e enobrecido. Isso é frase de André Luiz, do mentor André Luiz. O espiritual é a busca da sabedoria. E então, tudo isso se resume na comunhão com o Deus Criador. Então, meus amigos e irmãos, professores ensinam, e há uma minoria que educa. Professores ensinam, educadores devolvem alma ao mundo. Eu tenho minha filha mais velha, do pleno conhecimento do casal que está aqui à minha frente, a minha filha mais velha, ela é licenciada em língua e literatura inglesa, ela é mestrada, ela é doutorada e tal, mas a paixão dela são as crianças com as quais ela trabalha. Ela reclama e tal, fala assim: comigo que você vem reclamar? Você podia estar longe, numa universidade federal, numa universidade estadual. E ela fala: pô, mas ele, quer ver? Me pegou um pacote de papel, os menininhos e menininhas falando assim: Pro, me adota. Eu amo você, Pro. Tem um garotinho que a chama de mãe. E tem uma menina que a chama de avó. Ela falou assim: não, mas aí você está pegando pesado comigo. Aí ela foi e disse assim: não, é que a minha avó é muito mais legal que a minha mãe. Então, na verdade, é essa coisa de gostar de ver o outro ser humano crescendo como ser humano, melhorando o possível, o que seja possível. Pouco é pouco, mediano é mediano, muito é maravilhoso. Professores ensinam, educadores devolvem alma ao mundo. Como? Como devolve a alma ao mundo? Educando em dimensão de eternidade, praticando o amor e a paciência caridosa, auxiliando a descoberta ou a redescoberta do sentido da vida aos educandos. A nossa cruzada, a cruzada que eu enfrentei com muito prazer durante 41 anos dentro de universidades, a nossa cruzada é a cruzada da educação que une, mas não une no sentido de fazer tudo uniforme, não, une os seres humanos. Agora, cada qual viverá segundo aquilo cuja teoria lhe faz bem. Então, sabe, eu acho muito interessante que meu filho do meio, ele é advogado, e ele é professor de doutrina espírita no 3º ano do Centro Espírita Allan Kardec. A esposa é adventista do 7º dia. Eu acho interessantíssima a convivência deles, porque um respeita muito a posição do outro.
há muito respeito entre a posição dele para com ela. Ele a leva de carro para a igreja, ele vai buscá-la de carro na igreja, e ela respeita muito a posição dele de kardecista e professor de doutrina espírita, no 3º ano, aí no Centro Allan Kardec, né? Que une sem fanatismos separativistas. O doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, adoro falar o nome dele inteiro assim, doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ele deu a psicografia em Belo Horizonte, um texto belíssimo de uma conferência que ele fez no plano espiritual para 5.000 entidades, e muitas delas eram de encarnados que estavam dormindo, que foram lá assistir o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. E ele fala: a diversidade é característica do ser humano. É uma violência querermos que todos pensem como eu penso. Uma violência é eu querer que todo mundo haja como eu ajo e tenha os valores que eu tenho. Na verdade, o que está faltando ao nosso mundo, e muito, é que nós respeitemos essa diversidade de coração. Não é só respeitar, porque gentileza é teatro social. Então, por gentileza, a gente faz de conta que respeita. Não, de verdade, de coração, respeito o outro da maneira como ele pensa, da maneira como ele é, dialogamos, e sem intenção proselitista de converter ninguém a nenhuma coisa. O próprio Allan Kardec, nas Viagens Espíritas de 1862, em vários jantares em que ele discursou, ele disse: o Espiritismo não é proselitista, ele não está querendo converter ninguém, ele é uma proposta de um pensamento perfumado e fresco. Eu espero que o mundo abrace esse pensamento. Nós estamos vendo o Brasil, com todas as suas dificuldades, com essas dificuldades enormes que está vivendo atualmente, tem sido uma nação exemplar nesse aspecto. Tem sido. Curiosamente que, proporcionalmente, a segunda nação mais espírita do mundo é Cuba. Proporcionalmente. A segunda nação mais espírita do mundo é Cuba. A Federação Espírita Brasileira manda meia tonelada de livros para Cuba, porque eles não ganham o suficiente para comprar livro. E é um povo culto, o povo cubano. E eles falam com muita tranquilidade: olha, nós só temos dinheiro para comer, quando temos de fato, né? Então a Federação Espírita Brasileira manda quantidade de livros do Chico Xavier, livros de Hermínio Correia Miranda, livros de Herculano Pires, manda quantidade lá para o meio cubano, e os cubanos nos são muito agradecidos e são grandes amigos nossos. Então eu quero encerrar contando um caso, porque diz que mineiro que não conta caso é mineiro que degenerou, né? Então eu quero contar um caso, mas esse caso é verídico, esse caso aconteceu. Um grande psicólogo russo, muito jovem, no início do século XX, que veio a ser uma celebridade depois, né, de nome Ouspensky. Ouspensky tinha um sonho de arrumar dinheiro para ir a Paris, longe a beça, que ele estava em Moscou, para ir a Paris fazer uma formação sufi de psicologia com o grande sábio sufi Gurdjieff. Então ele fez contato por carta, naquele tempo só tinha isso, carta. Então Gurdjieff disse: venha, vamos trabalhar juntos e tal. Mas ele foi um sacrifício tremendo, um sacrifício humano, um sacrifício financeiro enorme, e ele se deslocou de Moscou e foi até Paris. Numa sexta-feira, por volta de 11h30 da manhã, Gurdjieff o recebeu no seu apartamento. E ele então disse que tinha feito aquele esforço todo, aquele sacrifício todo, porque ele queria muito fazer uma formação de psicoterapia sufi com Gurdjieff. E Gurdjieff, para grande surpresa de Ouspensky, ele disse: podemos começar hoje? Ele falou que até bambeou a perna assim, mas ele não deu sinal
de andar para trás, não. Ele falou assim, podemos começar hoje. Ele falou assim, então é o seguinte, hoje é sexta-feira, quase meio-dia. Eu vou para a casa de uns amigos que me convidaram para passar o fim de semana com eles. E você vai ficar aqui no meu apartamento. Você, se tocar o telefone, não é para você que você chegou da Rússia faz 3 ou 4 dias. Se tocarem a campainha, não será para você, porque ninguém sabe que você está aqui no meu apartamento. Então você não abrirá as cortinas, ficará quietinho dentro do meu apartamento. Aqui está abastecido de alimento, você vai se alimentar normalmente. Segunda-feira eu venho buscar você. Ele ficou meio assustado, né? Mas topou. Então Gurdjieff pegou, fez a sua bolsa e foi para a casa dos amigos. E ele disse, nossa, metade de uma sexta-feira, silêncio absoluto, não podia ligar rádio, não podia atender porta, nada, silêncio absoluto. E comecei a ficar apavorado de ficar absolutamente comigo mesmo, absolutamente sozinho comigo. Isso foi a tarde de sexta, foi o dia todo do sábado, o dia todo do domingo. Na segunda-feira, o Gurdjieff chegou, por volta de 11 da manhã, e disse, e aí, meu amigo, sobreviveu a si mesmo? Ele foi e disse, como o senhor vê, eu sobrevivi. Mas não foi fácil, não. Aí Gurdjieff disse, agora então, vamos sair e passear pelas ruas de Paris. E ele ouviu aquele convite com uma maior alegria do mundo, porque ele ia sair, ver gente, olhar as ruas de Paris e tal. Saíram os dois, caminharam uns 400 passos sem conversar um com o outro, apreciando fisionomias, apreciando prédios e tal. Aí o discípulo pegou o mestre pelo braço, assim, apertou o cotovelo do mestre e disse, mestre, estão todos dormindo. A impressão que eu tenho é que nós dois estamos acordados no meio de uma multidão de sonâmbulos aqui na rua. E Gurdjieff disse, que bom discípulo você é, porque o que eu mais queria é que você percebesse que a humanidade dorme. A humanidade está em profundo sono. Uns sonâmbulos atrás de amores, outros sonâmbulos atrás de dinheiro, outros sonâmbulos atrás de propriedades. Sonâmbulos. E a nossa tarefa, Ouspensky, a minha, de filósofo sufi, a sua, de psicoterapeuta sufi, será a de pedir à humanidade que desperte. Porque disse Gurdjieff, às vezes o despertamento é muito doloroso. Desperta-se quando se descobre uma doença incurável. Aí fica naquele desespero. Quando perde um ente querido, subitamente, o despertamento muitas vezes é doloroso. E nosso trabalho será o de promover o despertamento espontâneo e leve para as pessoas. E isso eles fizeram enquanto viveram, Ouspensky e Gurdjieff. E eu estou contando essa história, que é verdadeira, exatamente porque o trabalho de todo ser humano, não é só de Gurdjieff e Ouspensky, é a boa vontade de despertar aqueles que estão conosco e de nos despertarmos também para a essencialidade da vida, para a essencialidade da fé, para a essencialidade da transcendência. Eu fico muito agradecido com a atenção de todos e desejo a todos muita paz. E desejo a todos que o evento vá até o final, como as cantoras maravilhosas fizeram parecer. Muito obrigado. Que maravilha, né? Muito obrigado, Dr. Regis, em nome do Almeres e de todos os colaboradores que estão realizando esse evento. Nosso muito obrigado pela sua participação, pela sua presença.
E que história bonita no final de Gurdjieff e Ouspensky. Eu lembro de uma história do mesmo Gurdjieff, no mesmo centro de estudos em Paris, que ele tinha um secretário russo chamado Antonov, que era um sujeito intragável. Um sujeito bruto, mal educado, grosseiro, grande, pesado, forte, intragável. E era o secretário de Gurdjieff nessa associação. E os alunos todos de Gurdjieff, nenhum gostava do Antonov, por causa da sua grosseria. Ele mal queria saber qualquer coisa sobre espiritualidade. Mas era amigo, protegido de Gurdjieff. E em um determinado momento, Gurdjieff sai em viagem, vai para o Oriente, viajar, passa algumas semanas fora, e os alunos se reúnem e resolvem colocar o Antonov para fora do instituto. Demitem o Antonov, põem o Antonov para fora, porque o Antonov era intragável mesmo, põe esse cara embora. Pôs embora. Passado um tempo, o Gurdjieff volta, chega, dá por falta do Antonov. Cadê o Antonov? Aí os alunos falam, não, a gente mandou ele embora, ele era muito intragável, a gente mandou ele embora. Sujeito muito grosseiro, muito bruto, mandamos ele embora. Aí ele disse, mas como assim vocês mandaram o Gurdjieff embora? Tragam ele de volta, eu quero ele aqui. Os alunos vão atrás do Antonov e acham ele numa taberna, num bar, bêbado. Chamam, convencem o Antonov para voltar. O Antonov diz o seguinte, eu quero uma desculpa de cada um de vocês. E quero ganhar o dobro também do que eu ganhava antes. Aí eu volto. Gurdjieff, para surpresa de todos, aceita. Paga, aumenta a mensalidade dos alunos para poder pagar o dobro para o Antonov. Obviamente, aceita o Antonov de volta. Os alunos se reúnem e vão conversar com ele, cobrar ele do retorno do Antonov. Por quê você aceitou de volta? E estão reunidos na sala dele, Dora, os alunos todos ali, inquirindo o Gurdjieff sobre isso. E o Gurdjieff diz a eles o seguinte, escuta, vocês não aprenderam nada do que eu estou ensinando aqui? Se vocês até hoje não aprenderam a suportar o Antonov, na sua ignorância, na sua falta de conhecimento sobre espiritualidade, vocês não entenderam nada sobre o caminho da verdade. Então, vocês devem sim desculpas a ele, em função e em favor do que vocês estão aprendendo aqui. Então essa lição serve para todos nós, né? Se fosse fácil assim tirar essas pessoas com menos conhecimentos da nossa vida, aonde treinaríamos e exercitaríamos o bem, a benevolência, a paciência, a resignação, a humildade, o trato com o ser humano, a paciência caridosa, não é verdade? Então, mais uma vez, uma salva de palmas para o Dr. Regis, nosso muito obrigado, nossa gratidão.